Criançada, tudo bem? Aqui tá ótimo, graças a Deus. Então, essa semana nós vamos dar uma revisada sobre os répteis, tá? Quem estava comigo em sala de aula, nós somos um pouquinho mais específico e entramos em alguma das famílias dos répteis, tá? Cada turma entrou em uma família diferente. Aqui eu vou dar um geral sobre todos os répteis, classificação, alimentação, reprodução, ok? Então vamos lá. Répteis, a palavra réptil, ele vem do latim, que significa animais de couro duro, de pele dura, tá? Então, o que a gente pode encaixar nesses animais? São os crocodilianos, né, que encaixam jacarés e crocodilos, ok? Os quelônios, que são tartarugas, jabutis, cágados, cajás e assim por diante, aqueles que têm casco, ok? E os largatos, que incluem as iguanas, os calangos, tá bom? Os camaleões, o largato de gola, que a gente estudou a turma do 5º ano, foi bem bacana, bem interessante, ok? Os répteis, de forma geral, eles são ovíparos, eles botam ovos. As mamães dos répteis, né? As donas répteis, as jacarés, as tartarugas e os largatos, as largatas fêmeas, não tem muita habilidade materna, ok? Então o que eles fazem geralmente? A maioria deles enterram seus ovos, cavam, botam lá dentro e enterram. Não chocam e nem esperam o nascimento dos filhotes, tá? Tô falando a maioria, mas não todos. Esqueci de falar das serpentes, né? As serpentes também são répteis. Serpentes incluem cobras venenosas, não venenosas, tá bom? Então, elas não têm muita habilidade materna como os mamíferos. Os mamíferos, as mães têm seus filhotinhos, né? Tem um parto, elas amamentam, elas defendem. Já os répteis, não, os répteis botam os ovos e largam pra lá. E aí é a lei da sobrevivência, ok? Os mais fortes sobrevivem e os menos fortes nem tanto, tá? Como é o caso das tartarugas marinhas, que dizem que a cada 1 milhão de tartarugas, uma sobrevive. Então, é uma mortalidade muito grande, né? Tem muito predador, elas têm que se virar sozinhas até crescer. Tudo bem? Os répteis, assim como eram na pré-história, né? Na época dos dinossauros, que os dinossauros também eram répteis, né? Os répteis, eles podem ser tanto carnívoros quanto herbívoros e quanto onívoros também, tá? Eles têm apenas um orifício como excretor, né, para fazer xixi, para fazer cocô. Então ele só tem um orifício, ok? A diferenciação de macho e fêmea geralmente é na caracterização do ser completo. Não tem como verificar através dos órgãos, né, externos. Então geralmente é um dimorfismo que a gente olha e a gente vê. Como é o caso do jabuti, né? O jabuti, geralmente, o macho, ele é alaranjado e a fêmea ela é amarelada. O macho, ele tem a barriga afundada para dentro, a fêmea já tem a barriga mais retinha, tá bom? Então, sobre alimentação, eles podem ser herbívoros e carnívoros. Sobre excreção, eles têm apenas um orifício, assim como a galinha, né? Então, bem diferente dos outros animais. E eu tenho certeza que todos vocês têm um réptil em casa. Se não tem, já teve ou vai ter, que é muito comum, tá? Não como pet, mas eles estão lá na sua casa. Como é o caso das lagartixas. As lagartixas são os répteis, né? Que ajudam muito
o ecossistema, tá? Ajuda muito o ser humano de forma geral. Por quê? Porque a lagartixa ela é insetívora, ou seja, ela consome os insetos, os mosquitos, então baratas. Então quando você vê uma lagartixa lá na parede, deixa ela quietinha, não mate não mexa com ela para estressar, tá? Elas têm uma característica muito bacana, assim, muito interessante, mas não é bom verificar isso de perto não, porque apesar de qualquer coisa dói, né? Então, que é né, cortar o rabinho ele fica mexendo lá no chão mesmo, cortado, tá? E depois cresce outra cauda nova, ok? É uma característica bem legal desse tipo de répteis, tudo bem? Já as serpentes, existem as serpentes venenosas e não venenosas. Como que a gente verifica isso? Existem algumas características que dá pra gente identificar muito bem, ok? Geralmente a serpente venenosa vai aparecer na imagem aqui acima, não sei se é aqui ou aqui, onde tiver mais espaço, vai aparecer. Ela tem 2 orifícios acima do narizinho dela, do focinho dela, tá? Abaixo você vai ver 2 buraquinhos, que são os focinhos bem pequenininhos, e acima vocês vão ver 2 orifícios um pouco maior, ok? Então aquilo é uma das características das cobras venenosas. As cobras não venenosas geralmente não tem aquilo. Outra característica são os olhos, as pupilas dos olhos. As cobras venenosas têm as pupilas tracejadas, como se fosse um olho de gato. E as cobras não venenosas têm a pupila arredondada. Mas ainda existe alguma exceção, né? Como é o caso da serpente mamba negra, que ela, mesmo sendo uma das serpentes mais venenosas do mundo, ela tem os olhos arredondados, a pupila dos olhos arredondada. Outra característica é que geralmente as cobras venenosas são mais coloridas, mais atrativas, tá? Se você vê uma cobra bonita, toda colorida lá, procure não se aproximar, tá? Mas ainda existe alguma exceção, como é o caso da falsa coral, que ela parece muito com a coral verdadeira, né? Porém ela não tem veneno. A diferença é que ela tem a barriga branca, a dispersão das listras dela são diferentes das outras, mas a cor é a mesma. Mas, mesmo não sendo serpentes venenosas, tem serpente que não é venenosa, mas é mortal, né? Como é o caso da sucuri. Ela é uma serpente que não é venenosa, mas mesmo assim ela pode matar a gente, né? Então, o melhor é não se aproximar. Outra coisa que é interessante, quando você for no sítio do titio, do vovô, do papai, quem tiver sítio aí, procure não andar de chinelo, não andar descalço, ok? Mato alto em volta da casa também atrai as cobras, tudo bem? Entulhos, então tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Vou fazer agora uma diferenciação entre os jacarés e os crocodilos, tá? Jacarés e crocodilos, se você olhar, eles parecem o mesmo. Para quem não reparar as características deles, vão dizer que é o mesmo. Porém, os crocodilos têm algumas características que a gente vê de longe. Por exemplo, o crocodilo, quando ele fecha a boca, as presas dele aparecem para fora, tá? Já dos jacarés, não. Outra coisa, o crocodilo, ele tende a ser maior do que o jacaré, tá? Existem alguns casos raros que aparecem jacarés enormes, né? Jacaré-açu lá na Amazônia, mas é muito raro. Assim, no geral, os crocodilos são maiores que os jacarés e são mais bravos também, tá? Outra coisa é a localização que eles vivem. Não existe crocodilo no Brasil a não ser no zoológico, tá? Na natureza não existe. O jacaré é do Brasil, o jacaré tem no Brasil e o crocodilo não tem no Brasil. Tudo bem? Vou falar agora um pouquinho da diferenciação. Falei que era um geralzão, então vamos abordar o geral. Falar um pouquinho da diferenciação entre os jabutis, as tartarugas e os cágados. Tudo vai aparecer em imagem aqui para vocês entenderem melhor, ok? O jabuti, ele é terrestre.
Ele tem as patinhas como se fosse como se fosse colunas, tá? Então não é apropriada para nado. Isso é muito importante, porque às vezes você tá andando perto da lagoa lá no sítio lá, aí vê um jabuti, você pensa que é uma tartaruga, você fala, ai meu Deus, eu vou salvar essa tartaruga. Pega a tartaruga não. Pega o jabuti, tof, lá no meio do lago. O que acontece com o jabuti? Ele vai morrer, tá? Porque ele não é apropriado para nado, ok? Outras características que é bem importante, eu tenho certeza que todos vocês já conhecem a fábula do coelho e da tartaruga, tá? E das tartarugas ninjas. Se formos reparar bem as características de cada um deles, nós vamos ver que o nome está errado. Tanto do coelho e a tartaruga quanto as tartarugas ninjas são jabutis, não são tartarugas, ok? As tartarugas elas dividem em duas classes. A primeira é a tartaruga marinha, que são as maiores que existem, tá? As patas dianteiras delas são nadadeiras, então até para ela andar na terra elas têm mais dificuldade, elas andam se arrastando. Se você olhar uns vídeos de tartaruga andando na praia, tá? Então elas andam arrastando. Já as tartarugas de água doce, elas têm patinhas, mas elas também são ótimas para nadar. Por quê? Porque as patas delas são com pés de pato, tem membrana entre os dedos, tá? Então elas são próprias para nadar e elas andam muito bem também na terra, diferente das tartarugas marinhas. Outro bicho que é bem interessante são os cágados. Os cágados, nós podemos muito bem confundi-los com tartaruga de água doce. Porém, ele tem uma característica que é essencial para mostrar que é um cágado. Ele tem o pescoço bem comprido, como se fosse um pescoço de cobra. Então a tartaruga, quando se sente ameaçada, o que ela faz? Ela encolhe o pescoço para dentro do casco, né? O cágado, ele não consegue encolher o pescoço para dentro do casco, então ele dobra como se fosse a letra L, assim, ó. Tá? Ele dobra de lado, tanto para um lado quanto para o outro. Então é o jeito dele se proteger de predadores, de qualquer coisa que venha assustá-los, ok? Então agora eu vou passar um vídeo desse geralzão, não tão específico quanto o tio falou, tá? É um vídeo um pouco mais técnico, com linguagem não tão simples quanto a gente viu aqui. Por isso que eu quis primeiro falar tudo com a nossa linguagem um pouco mais fácil de entender e depois passar um vídeo um pouco mais técnico para vocês terem noção das características dos répteis, ok? Então aguarde um pouquinho que eu já volto. Os répteis são animais abundantes em todos os ecossistemas do mundo. Eles são animais de pele seca, escamosos e alguns com placas ósseas. São animais ectotérmicos, ou seja, eles precisam da luz solar para aquecer e ficar mais ativo, em busca de alimento e fugir de predadores. Eles são divididos em pelo menos 4 grupos. São eles: em Esquamata, que são as cobras e os lagartos, com 2.900 espécies. Os crocodilianos, que são os crocodilos, jacarés e gavial, com 23 espécies no mundo já catalogadas. Os quelônios, com praticamente 300 espécies, 294 já catalogados, são tartarugas, jabutis, né, tartaruga de água salgada, de água doce. E as tuataras, com apenas 2 espécies já catalogadas. Então os répteis no mundo são conhecidos 7.984 espécies diferentes, praticamente 8.000 espécies. Os répteis são extremamente pré-históricos, da mesma época dos dinossauros que nós conhecemos.
ele é de um período chamado Carbonífero, na era Paleozoica. E de lá para cá eles foram se adaptando e sobrevivendo a vários tipos de biomas e habitats. Desde a floresta amazônica até o deserto do Saara você encontra répteis. Eles têm uma característica peculiar, eles botam ovos, mas a grande maioria precisa soterrar esses ovos em areia para que eles tenham ali uma incubação e, claro, germine então o seu filhote. Muitos répteis têm o hábito diurno, então durante o dia eles estão mais ativos em busca de alimento. Alguns lagartos se alimentam principalmente de invertebrados, nesse exato momento, por exemplo. Outros se adaptaram a viver no período noturno, onde é mais fresco, a umidade é melhor e eles conseguem encontrar uma presa mais facilmente. Por exemplo, as serpentes, elas possuem órgãos sensoriais que sentem o calor da sua presa, principalmente mamíferos. Já outros animais têm outras características para caçar, como o dragão de Komodo, que possui uma saliva extremamente tóxica. Os dragões de Komodo, que é lá da ilha, na Ásia, ele inclusive mata algumas pessoas. É o maior lagarto do mundo. Já aqui na Amazônia, nós temos a sucuri, que é um dos maiores esquamatas do planeta Terra. Ele está páreo a páreo com a piton asiática, mas a sucuri ela pode chegar a mais de 8 metros e pesar mais de 200 quilos. Muitos répteis utilizam a sua coloração para camuflagem. Algumas cobras verdes têm essa característica para passar despercebida aqui na vegetação verde da floresta amazônica. Então é mais fácil encontrar um alimento e, claro, fugir de predadores. Porque a sua presa às vezes não enxerga, ela fica ali, sangue frio, quietinha. E aí passa algum roedor, algum passarinho pousa perto, ela vai e se alimenta. Um gavião, que é o predador das cobras, ele sobrevoando ele não consegue enxergá-la, embora sua visão é muito apurada, porque a coloração verde vai camuflá-la. A jiboia, por exemplo, ela consegue se camuflar também na vegetação seca aqui da Amazônia. Então a nossa boa constrictor, que é da família Boídeo, parente da sucuri, ela passa despercebida da visão de alguns possíveis predadores, como o coati, por exemplo. Os répteis possuem uma diversidade de espécies impressionante. O camaleão, lá de Madagascar, que é o africano, as pessoas confundem muito com o iguana sul-americano, ou seja, o nosso iguana. O iguana, ele é verde, tem às vezes uma crista aqui nas costas, uma barbela, os machos, e tem uma coloração verde também para se camuflar. Ele tem uma alimentação bem diversificada. Quando jovem, se alimenta de alguns insetos, pequenos invertebrados. Quando adulto, se alimenta de algumas folhas e frutos, mas pode comer insetos também. Camaleão, lá de Madagascar, ele tem os olhos bidirecionais e tem a cauda prênsil, a cauda dele enrola. Eles geralmente são pequenos, claro, tem alguns grandes, mas ele é típico do continente africano. Não tem pra cá, o nosso é o iguana. Outros répteis têm o hábito aquático. Nós temos os crocodilianos, 23 espécies no mundo já catalogadas. Aqui na Amazônia nós temos algumas, como o jacaré-açu, que é o terceiro maior do mundo, perdendo apenas para o crocodilo de água salgada e o crocodilo do Nilo. Então eles, principalmente no período da manhã, tendem a ficar sobre algum tronco ou sobre algum local, aquecendo ao sol.
para compensar os batimentos cardíacos, porque eles têm basicamente 3 cavidades no coração, para poder compensar a mistura de sangue arterial com sangue venoso. Então eles ficam mais ativos, eles precisam estar ali termorregulando para ficar mais rápido para poder caçar e, claro, fugir de possíveis predadores. Então os crocodilianos, eles têm esse hábito semi-aquático ou semi-terrestre, vão para o ambiente terrestre, principalmente se alimentar, se reproduzir, mas nadam muito bem. Já os quelônios, que são as tartarugas, e os jabutis, o jabuti é fácil de reconhecer, ele tem aquela mãozinha que caminha pela terra. São quase 300 espécies no mundo de tartarugas e jabutis. A maior do mundo é a de Galápagos, que são aquelas tartarugas estudadas por Charles Darwin. Já aqui na Amazônia nós temos alguns que o pessoal chama de cágados, tartaruga de água doce. Uma das maiores do mundo é a da Amazônia. Então elas são bem grandes, podem viver em grupos, né, para melhor proteção, encontrar parceiros e também se alimentar mais facilmente. E ficam às vezes próximo à barranca de rio, também se aquecendo. A alimentação desses jabutis, das tartarugas, é muito variada. Infelizmente, lá no oceano, algumas tartarugas marinhas, elas confundem sacolas, coisas plásticas, elas confundem com água viva, que é a famosa caravela, e elas engolem e acabam morrendo intoxicadas com o plástico. Entre os lagartos, nós temos também o ameiva-meiva, que é o lagarto comum de quintal. Nós temos o teiu, ou tiu, como o pessoal chama, que adora se alimentar de ovos. Ele vai lá no ninho das galinhas e se alimentam desses ovos. Aqui na natureza ele também procura ninhos, ele consegue ter um olfato muito apurado. São lagartos grandes. Em alguns locais do Brasil, infelizmente, as pessoas comem esses lagartos. Mas não é muito bom fazer isso porque eles podem ter doenças. As aves são descendentes dos répteis, que são parentes dos dinossauros. Então, são todos muito próximos, estão dentro da mesma árvore filogenética. Resumindo, o DNA das aves e dos répteis são muito semelhantes. Inclusive tem um videozinho aqui no nosso canal que é sobre dinossauros de um museu que eu visitei. É muito legal vocês conferirem. E os répteis, que alguns não foram extintos, estão espalhados em todos os continentes do mundo. E aqui na Amazônia é onde nós encontramos uma das maiores diversidades do planeta Terra. O Brasil, ele está entre o segundo e terceiro em maior diversidade de espécies do mundo. O primeiro é a Austrália. E outros cientistas dizem que é o Brasil, outros dizem que é o México, enfim. Nós temos uma das maiores diversidades do mundo de répteis. Temos que preservar essa Amazônia para que eles possam viver a sua vida em harmonia, se alimentando e se multiplicando. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilha e comentem. Muito obrigado e até a próxima aventura, hein? E aí, gostaram? Eu adoro esse tipo de vídeo, né? Porque a gente aprende bastante sobre a biologia animal, principalmente. Espero que vocês tenham gostado, tá? E essa semana nós não vamos fazer trabalho prático. Por quê? Porque é semana de provas. Então, use seu tempo para estudar para a prova, para fazer suas provas, ok? E aí na próxima semana o tio vai passar uma tarefinha bem legal pra gente se divertir, ok? Então fiquem com Deus e até a próxima semana. Fui!